uma sacola de plástico. Corta aqui. Ah, já vi. Obrigado, Edu. Uma sacola do caso Sofia. Nós pensávamos que a sacola... Eu estou botando ela fechadinha porque tem o nome aqui de uma empresa, né, que não tem nada a ver com isso. Nós pensávamos que fosse uma sacola de plástico do caso Sofia, uma sacola dessas assim fininha. Pois eu vou mostrar para você que tipo de sacola o assassino enforcou a pobre da filha. Assim. Só não é essa, né, dessa cor, mas é exatamente assim. Desse material duro aqui, ó. Como é que a menininha sozinha de 4 anos ia se enforcar? E o que é pior, né? E o que é pior? A perícia já concluiu, ó. Com esse material, ele enforca o assassino, que a polícia diz que é o pai, e enforca a filhinha, né? E agora, a polícia vai chamar todo mundo, depois eu pego. Agora a polícia vai chamar namorada, vai chamar a irmã da namorada, elas que são gêmeas idênticas, para explicar todas as dúvidas. O nosso Guguzinho foi quem descobriu a história de que a sacola usada é desse tipo. Põe no Cidade. Onde realmente estava Isabela, namorada de Ricardo? Aos poucos, a polícia tenta descobrir quais foram os últimos passos dela antes da pequena Sofia ser encontrada morta. A mulher, que até então não tinha motivos para ser investigada, está cada vez mais próxima da cena do crime. Em poucos dias de investigação, uma série de contradições. Por que a namorada de Ricardo mentiu na primeira conversa com os policiais? No dia em que tudo aconteceu, ela afirmou que não estava no apartamento. Ela só teria ido até o local depois de receber uma ligação de Ricardo. Mas em seguida, Isabela mudou essa versão. Disse que estava assim com Sofia e Ricardo naquela tarde. Num determinado momento, ela teria saído, deixou os dois sozinhos. Afinal, o que Isabela pode estar tentando esconder da polícia? Na visão da polícia, as informações estão desencontradas. Os investigadores querem entender, de fato, o que Isabela fez naquela quarta-feira. No meio do caminho, a polícia descobriu que a mulher que aparece no velório de Sofia não é a namorada de Ricardo. Esta imagem levou a polícia a ampliar a investigação. Repare, Isabela tem uma irmã gêmea. As duas são idênticas. A jovem, que aparece nervosa, inquieta e fumando a todo momento, age assim minutos antes dos policiais chegarem na casa funerária. Por quê? Analisando a fundo, apenas alguns detalhes possibilitam diferenciar uma da outra. Daniela usa piercing e tem esta tatuagem no braço. Isabela não. A irmã de Isabela mora no mesmo prédio do pai de Sofia, exatamente no 2º andar, acima do apartamento de Ricardo. Seria possível Daniela, naquele dia, também estar no prédio na hora em que Sofia morreu? Essa é a pergunta que os policiais estão fazendo. Eles tentam chegar a uma resposta. O advogado que defende os envolvidos, ele afirma categoricamente que essa possibilidade estaria descartada. Isso porque Daniela, segundo o advogado, naquele dia não estava lá, e sim em Jundiaí, no interior de São Paulo. Os policiais querem encontrar rastros deixados por Daniela. Se ela foi para o interior, passou por pelo menos 2 pedágios no meio do caminho. Em qual horário? Antes ou depois de Ricardo ligar para o SAMU pedindo ajuda? A versão da defesa agora é apurada pelos agentes. O doutor Marcelo Leal conversou com a produção da Record e ainda fez outras afirmações sobre o caso.
Existe agora uma terceira versão dada por Isabela através do seu advogado. Ela diz o seguinte, que naquele dia, por volta de 6h30 da noite, ela estava de carro com outras duas amigas voltando do trabalho. E não foi até o apartamento antes disso, contrariando o que ela mesma falou para a polícia no início das investigações. Naquele dia, o destino seria um restaurante. Ela tinha marcado um jantar com as amigas e o Ricardo também estava convidado. Só que no meio do trajeto, uma ligação. O namorado telefonou para Isabela informando o que estava acontecendo. Naquele momento, ele disse para Isabela que Sofia estava morta. Uma série de pistas e até agora apenas incertezas. A missão da polícia é confirmar essa nova versão. As duas amigas vão ser ouvidas. Afinal, Isabela estava de fato com elas? E Daniela, vizinha e cunhada de Ricardo, estava mesmo no interior? Ou essas seriam apenas estratégias para dificultar os trabalhos da investigação? O que se sabe até então é que Sofia foi asfixiada, encontrada na cama com o saco ao lado. O pai estava no local. A perícia acredita que existam vestígios de uma segunda pessoa no apartamento. Todos os elementos apontam que Ricardo tem envolvimento direto na morte da filha. Nossa equipe conversou por telefone com Eduardo, pai do acusado. Pela primeira vez, o avô paterno de Sofia resolveu falar. Meu filho está preso, incomunicável, injustiçado, preso sem prova. Eu não sei, não tenho acesso ao meu filho. Rapaz, exemplar, é isso. Alega que foi uma fatalidade, está muito triste e que ele é completamente inocente. Mas, de acordo com a perícia, existe um novo detalhe. Ricardo informou para a polícia que a filha se asfixiou com uma sacola plástica. De início, todos achavam que seria uma sacola plástica igual a essa aqui na minha mão. Aquelas que a gente encontra facilmente em qualquer supermercado. Mas, na verdade, de acordo com uma fonte da perícia, não foi uma sacola igual a essa que foi encontrada no local. E sim, uma sacola desse tipo aqui, olha, dá uma olhada. Uma sacola bem diferente, um material diferente, um plástico mais duro e bem mais consistente. Dá só uma olhada, olha, você consegue perceber que é um outro tipo de material. Ou seja, não teria como alguém se asfixiar por acidente com uma sacola feita desse material. Com essa nova informação sobre o que realmente os peritos encontraram no apartamento, as evidências apontam para uma única direção. A expectativa agora é em relação ao resultado dos laudos realizados pelo Instituto Médico Legal. Os investigadores dizem que existem inconsistências no depoimento de Ricardo. Para a polícia, ele falou que não faz ideia de como essa sacola foi parar no apartamento. E mais, no dia em que Sofia foi encontrada morta, consta no boletim de ocorrência que o pai tentou reanimar a filha. Mas os peritos não encontraram marcas no corpo da menina que indicam que ele pelo menos tentou reanimá-la. Existem, de fato, manchas estranhas no rosto e também no pescoço de Sofia. Há lesões ainda no tímpano, indicando que ela foi agredida antes de morrer. É mostrar quem é realmente o Ricardo, uma pessoa apaixonada pela criança, apaixonado pela Sofia. Ricardo é escoteiro há mais de 10 anos. Sempre trabalhou voluntariamente com jovens e crianças. Tem conhecimento em salvamento. Um outro detalhe que intriga a polícia é que o pai de Sofia mora perto do Hospital São Paulo, um dos mais renomados da capital. Conseguiria chegar no local de carro em apenas 10 minutos. A polícia já identificou as chamadas realizadas por Ricardo naquele dia. Foi assim. Primeiro, Ricardo ligou para o pai 2 vezes. Nesse intervalo entre as ligações, ele fez outro telefonema. Ricardo falou com a namorada, Isabela. Só na 4ª chamada, ele entrou em contato com o SAMU e pediu socorro para a filha.
Tem nada para falar, né, depois dessa crueldade? A questão é, como é que uma criancinha desse tamaninho, com essa mãozinha dessa, vai conseguir fazer? Botar isso na cabeça e fechar isso tudo assim, duro aberto, ó. Só soltar, abre. Não há a menor hipótese da menina ter se matado. É zero essa hipótese. Zero. E a polícia, evidentemente, não tem outra pista a não ser a do pai, né? Eu tô com uma ideia aqui na cabeça que eu não sei se é boa ou se é ruim, e eu nem sei se eu tenho autoridade para tomar essa decisão. Mas eu estava assistindo a reportagem e também na primeira reportagem que nós colocamos daquela presidente da Ordem dos Advogados na subseção de Três Corações em Minas Gerais, e que o filho espancou a namorada, e o repórter ouviu o advogado dele, do rapaz, que evidentemente disse que a versão estava errada, que o rapaz não aconteceu nada daquilo, apesar do rosto da moça. Agora a gente escuta um outro que diz o seguinte: não é nada disso, ele amava a menina. Então você sabe o que eu estou pensando? Vou repetir, eu não tenho autoridade para fazer isso, mas eu vou sugerir. Acabar de ouvir advogado, seja de que lado for, porque o advogado só serve para montar a história, evidentemente que é a função dele, com a visão do cliente. Pode ser, né? Pode ser que não é os dois casos que eu citei. O maior bandido do mundo, que o advogado vai ter uma versão para salvar o sujeito. É a profissão do advogado. Mas me parece, às vezes eu fico tão indignado, principalmente quando é violência contra a mulher, violência contra a criança, que advogados, né? Eu fico indignado que o advogado ainda defenda, mas isso é problema da consciência de cada um. É a profissão do sujeito e eu respeito. Mas aqui no Cidade Alerta, se me autorizarem, eu não vou botar mais advogado. Se a pessoa que está envolvida no crime quiser se defender, muito bem. Ou só se colocar um advogado, tiver o advogado e o promotor. Porque fica uma situação extremamente delicada. A moça está com o rosto todo arrebentado, né? O sujeito vai lá e diz que bateu, e aí tem uma versão, né, que eu não estou dizendo se está certo ou está errado, mas que, para mim, me incomoda muito. Mesma coisa nesse caso. Então, pode acreditar que o futuro, né, se eu conseguir, os advogados vão falar no tribunal, que é lugar de advogado, defender tese, seja qual for, de cliente que for. Aqui no Cidade Alerta, se me autorizarem, eles não vão defender mais tese nenhuma, seja de bandido, seja de acusado, seja do que for, porque eu me sinto mal. Bom, mas vamos à informação com a nossa Fabíola Rabo de Arraia, porque ela está no centro da investigação. Diga lá, minha princesa. Marcelo, você falando em advogado, se você me permite, foi até citado essa situação pela delegada que está cuidando do caso, porque eu cheguei a falar, ó, o advogado falou já outra versão da cliente dele, e a delegada falou isso. Fabíola, eu não vou mais esperar outra versão depois dela ter conversado, das gêmeas terem conversado com o advogado. Eu já estou trabalhando com as primeiras informações que elas passaram para a nossa equipe depois do crime. E é com isso que eu estou investigando, é com isso que eu estou trabalhando. Então, a polícia, ontem eu estive falando que eles estavam analisando as ligações, os horários, tudo que foi falado pela Isabela e pela Daniela. E algumas contradições foram encontradas. Por sinal, a polícia já até confirmou que a Daniela disse que foi para Jundiaí. E a polícia já tem a confirmação que a Daniela, a irmã de Isabela, não esteve em Jundiaí, Marcelo.
Então, resumo, tá tudo certo. Então, você vai vendo, né, que as coisas vão andando e a própria polícia... Deixa eu só falar, já que a nossa querida Fabíola... Tchau, Fabíola, desculpe. Daqui a pouco eu te chamo já. Só para falar do que a delegada que está apurando ou que está ajudando no caso, né, falou, vou seguir com a versão anterior. Não quer dizer que a delegada, né, esteja excluindo o advogado. É porque ela tem um convencimento do que aconteceu. É uma situação diferente da minha. A minha situação é uma questão de foro íntimo, né? De uma questão da minha ética e da minha moral. Eu me incomodo em ver umas coisas tão evidentes e vir uma versão fantasiosa, como a história do mensalão. Inventaram um monte de história de caixa 2 a caixa não sei o quê, e os caras estão presos lá, né? Porque era dinheiro para lá e para cá. Então, eu estou cansado, né, disso. Eu acho que se o advogado vem para dizer, olha, vou defender o meu cliente porque tem isso apontado assim assado. Então, eu vou dizer uma coisa, que nesse momento, né, minha vontade é, se os advogados quiserem falar, ok, coloca aqui e vem debater comigo, mas vem preparado, né? Agora, para ficar botando frasezinha, para usar o programa, né, para criar teses fantasiosas, não estou dizendo nem dos dois, é que isso me caiu mal, né? Aqui, se possível, eu vou tirar. A Fabíola tem mais informação, acabou de me gritar aqui no ouvido. O que houve? Encontrou sangue aonde? Você gritou alto, hein? Quase que é surdo. Fala, meu anjo. Não, Marcelo, é porque eu passei as informações, né, que foram repassadas pela polícia. Eles estão avançando com o resultado dos laudos. Lógico, eles estão esperando o resultado do laudo oficial, que é o resultado final. Mas, como você já mesmo falou, os investigadores sempre estão conversando com os peritos que estão trabalhando em cima do caso. E a cada instante chegam novas informações. Então, fala. E aí a polícia falou exatamente que as manchas de sangue que foram encontradas foi do trajeto do banheiro até a sala onde a Sofia estava. Então, a polícia acredita que o crime pode ter acontecido dentro do banheiro. Então, essas informações foi da última perícia que foi feita no apartamento. Resumo dessa história que a Fabíola nos conta é lembrar que o pai disse que passou 15 minutos tomando banho. E agora, as manchas de sangue, o sangue quando cai, ele cai numa posição, tem posição de estrela, enfim, é uma série de coisas, mas isso para o perito indica o caminho, até porque pinga o sangue. Pinga mais forte aqui, pinga mais fraco ali, em algumas circunstâncias, e aquilo vai diminuindo. É como se fosse uma pegada, de que ponta a que ponta aquilo aconteceu. Quer falar alguma coisa, Faraó? Quero sim. Primeiro sobre os advogados. Até porque você ganha para falar, né? Você vê que a verdade é uma só, Marcelo. Não existem 3 verdades. Agora, a gente que está nessa praia há muito tempo sabe, quando um advogado pega um cliente numa situação dessas, ele já esclarece de cara. Você pode mentir para todo mundo, menos para mim. Então aí ele conta a história. Se sabendo da verdade real, objetivo, o advogado cria uma ficção, aí é uma história eticamente profundamente lamentável. Porque no fundo, ele sabe o que houve. Mas ele não pode ser enganado. Percival, um tribunal são 7 jurados, né, para decidir não se o cara é culpado ou se é inocente, mas sim para decidir qual o advogado que fala melhor, né, o que monta a melhor tese. Eu já vi sujeito que a prova era fraca, mas era evidente que ele tinha que ser, que ele era o cara. O advogado foi tão brilhante na tese e o cara foi absolvido. E o advogado saiu orgulhoso, porque essa é a profissão dele. No caso Sofia, os jurados não se defrontaram com essa questão. São 3 verdades, 3 versões diferentes. Quer dizer, vai ter um sorteio de verdades para os jurados? Um sorteio de verdade, mas a polícia já matou essa charada.